Tudo bem comigo, com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos iniciar, tá certo, gente? Hoje, 10 de agosto, né? Vamos iniciar aqui a nossa aula nessa semana, né? Toda segunda-feira só tem uma aula com vocês para iniciar a semana, certo? Eu espero que vocês estejam bem, estejam aí com disposição, tá certo? Hoje eu acredito que só dará tempo nós fazermos correção, tá bom? Da última atividade que eu passei para vocês foi na página 93, certo? Da gramática. Passei da Certo, página eu fiz. Foi do 93 a 95. 93 a 95, isso mesmo, Simon. Eu enviei pelo WhatsApp, tio, porque eu não consegui enviar por lá, pelo Eu sei, Classroom. não tem problema, tá? Esse é Tia, eu também não consegui enviar, tia. Eu tive que mandar pelo mural. Dizia lá trabalho no enviado, mas eu consegui enviar no mural. A é senhora viu porque, que eu fiz o comentário e a atividade estava lá, no meu mural. é porque onde vocês mandam, né? Normalmente vai para o meu drive. E o meu drive está lotado, entendeu? De tantas atividades que vocês já mandaram, não só vocês, né? Todos os alunos que eu tenho, que eu ensino do terceiro até o nono ano. Então, do terceiro até o nono ano, todo mundo me manda atividade. Todo mundo não, né? A maioria. E o que é que aconteceu? Aconteceu que encheu a memória do meu drive, do meu e-mail, e não chega mais nada. Eu acho que eu vou ter que apagar, né? As coisas que já foram enviadas, não sei o que é que eu vou fazer, porque está lotado a memória. E tanta foto que vocês já me mandaram, e os colegas de vocês também de outras turmas, tá certo? Mas não tem problema pelo WhatsApp, quem me manda pelo WhatsApp, é ótimo. E agora a gente vai começar a nossa correção, tá bom? Vamos lá. Quem é que inicia a leitura da primeira questão? Eu, tia, Pode ler. eu- Pode aqui, iniciar. questão 1. Na nossa comunicação, muitas vezes dizemos mais do que as palavras que utilizamos. É o que podemos ver nas falas do personagem Agar, ou Hagar, no tira abaixo. É Agar, no caso, né? É, H. Helga, o jantar está pronto? Já lavou as mãos? Não sabia que iria ser um jantar formal. Item A. Ah, Pela compreensão global da tirinha, podemos afirmar que Algar costuma lavar as mãos antes das refeições? Explica. Posso e dizer? aí? Posso falar, tia? Pode falar o Caio, né, que pediu, e depois a Maiane pode falar também. Aqui foi o seguinte: não, pois de acordo com o contexto, ele só lava as mãos em jantares formais. Exatamente. Maiane? Não, porque ele disse que só lava a mão quando é jantar formal. Exatamente. Então a gente percebe que ele não é acostumado a lavar as mãos, né? Em refeições, só quando é um jantar formal. B. Tia, posso ler? O Taino vai ler a primeira, tá certo? Todinha. Aí você vai ler a segunda. Aí depois a Maria Clarissa e assim sucessivamente, tá bom? Item B. Que palavra é empregada antes de jantar, no primeiro e no segundo quadrinhos? E As aí? O letras e O um. e um. O e um. Exatamente. Ó, as letras O, né? Na verdade, não, a gente não vai colocar letras, porque na verdade são os artigos, né? O e um. Você pode trocar essa Eu não letra. coloquei letra, eu só coloquei O e um. Ok. A Maiane colocou letra, né, Maiane? Você pode trocar essas letras pelos artigos, tá bom? Ou se colocou só O e um, também está ótimo. C. Item C. Como se classificam essas palavras? Artigos. Coloquei É, só artigos, tia, porque na D eu fiquei em dúvida por causa da D. Aí na C eu coloquei apenas artigos. eu botei, tia, artigos indefinidos e definidos. Correto, Maiane só trocou a ordem, né? Porque lá na tirinha aparece primeiro o O e depois o um.
Então, artigo definido e indefinido, né? Página 93 da gramática. Quem perguntou aí no chat. São artigos, né? Definido e artigo indefinido. Certo? Item D. Que sentido essas palavras acrescentam ao substantivo, aliás, jantar em cada situação? E Que aí, eu coloquei. Por isso que eu não havia colocado definidos e indefinidos na seca. Eu coloquei aqui. No primeiro quadro, seu sentido é definido. Já no segundo, é indefinido. Isso, mas alguém colocou diferente? Posso falar a minha? Pode. Eu coloco sentido de definição no primeiro e de indefinição na segunda. Isso, gente. É exatamente isso. Mas em relação ao contexto da tirinha, certo? Essa questão realmente, ela não foi muito objetiva, né? Em relação à tirinha, quando ele fala do jantar, né? Já que o substantivo é jantar. Quando ele fala assim, Elga, o jantar já está pronto, ele está falando de que tipo, de qual jantar, gente? Que só dele e da mulher. O jantar deles. O jantar deles, todo dia eles jantam, né? Então, o jantar do dia a dia mesmo, cotidiano. E no outro quadro, ele diz assim, ó, não saber que seria um jantar formal. Quando ele diz não saber que seria um jantar formal, esse jantar seria o quê? Um jantar o quê? Para mais de um deles. Mais deles, amigos, parentes, entre outras coisas deles. Então, seria um jantar diferente, né? Um jantar diferente do que eles estavam acostumados a todo dia. Certo? Então, quer dizer que no primeiro, pois é um jantar só deles. E no segundo, que é um jantar, quer dizer, no segundo, eles convidaram. Como? Convidariam, né, outras pessoas. Vocês podem colocar só assim. No primeiro quadro, o jantar é um jantar cotidiano, né? Coloca assim, no primeiro quadro seria um jantar cotidiano. E no segundo, um jantar diferente. Basta colocar isso, tá certo? No primeiro, um jantar cotidiano. E no último quadrinho, um jantar diferente. Ok? Certo, gente? Aí vamos aí ao item D. Tá, irmão? Tio, item D foi esse que a gente leu, tio. Ai, desculpa, amor, verdade, eu tô com um pouco de dor de cabeça, eu não penso muito bem quando eu estou com dor de cabeça, desculpa. Vamos lá, Gabriel, segunda questão. Página 94 para quem entrou agora. Para quem entrou agora, página 94 da gramática, questão número 2. Pode ler, amor. Tá bom. Complete as lacunas desta fábula de Esopo com o, a, os, as, uma, uns, umas. Burro, raposa e leão. Eu não vou falar as respostas, tá bom, tia? Pode Eu falando, falo. tá bom? Pode falando. Os outros vão acompanhando, se tiverem colocado alguma coisa diferente, aí vocês dizem, tia, coloquei diferente, né? Não coloquei assim, tá bom? O burro, a raposa e o leão. Um burro e uma raposa fizeram uma parceria e foram buscar comida juntos. Após caminharem um pouco, viram um leão que vinha na direção deles, o que deixou ambos terrivelmente assustados. Mas a raposa pensou logo em uma forma de salvar sua própria pele e foi corajosamente até o leão e sugeriu em seu ouvido: eu ajudo você a pegar o burro se você prometer não me devorar. O leão concordou e a raposa voltou para junto de seu companheiro, conversando em um pouco tempo. Assim esconder em uma vala
que caçadores haviam cavado para servir de armadilha para animais selvagens. Quando o leão viu que o burro estava na vala e não tinha para onde fugir, foi para cima da raposa e logo acabou com ela. Depois, prazerosamente comeu o banquete, se o burro. Tia, eu posso dizer as minhas diferenças para do Gabriel? Pode, eu já ia perguntar. Bom, aqui, o burro, a raposa e o leão, normal. As minhas diferenças foram no início, que é o seguinte: o burro e a raposa fizeram uma parceria e foram buscar comida juntos. Após caminhar um pouco, viram o leão. O leão. E além de, e ao invés de uns caçadores, eu coloquei os caçadores. Eu Eu também. escondi uma vala que os caçadores haviam cavado para servir de armadilha. Fiz Sabe do por mesmo que eu jeito do coloquei? Taimon. Sabe por que eu coloquei artigos definidos quando se referiam aos personagens? Porque, tipo, só haviam aqueles personagens. Eles não iam colocar mais de uma raposa, mais de um burro, mais de um leão. Iriam ser apenas aqueles personagens únicos para aquela fábula. Exatamente. Realmente, isso eu ia né, chamar a atenção de vocês para isso mesmo, né? Ó, a Clara também colocou, que nem o do Gabriel, né? Um burro e uma raposa. Pode deixar, gente? Pode, mas é como o Taimo falou, né? Por que seria interessante colocar os artigos definidos? Porque são apenas esses os personagens da fábula, né? O burro, a raposa e o leão, tá certo? E os caçadores aí poderiam ser uns caçadores, né? Porque a gente não sabe, de fato, quem são esses caçadores, né? Pode ser uns caçadores ou os caçadores. Tanto faz, tá bom? Mas e aí? Terceira E já os questão. caçadores podem ser os ou uns. Pode ser tanto os dois. Tanto faz. Um dos dois está correto, tá bom? E deixa eu dizer aqui, eu vou ler a 3, a Clarissa lê a 4, tá, Clarissa? A 3 é bem pequenininha. A 3 é só perguntando qual a lição de moral dessa fábula. O que lição de moral podemos concluir a partir dessa fábula? Posso falar a minha? Pode, é pessoal. Nunca engane seus amigos. Posso falar a minha? Pode. A minha foi diferente. Posso falar? Pode falar, Miguel. Não faça acordo com estranhos. Não faça cor com estranhos, tá? A minha foi diferente. Aqueles que enganam também serão enganados. Muito bem. Então, ó, percebam aí que o Time colocou uma coisa, a Maiane colocou outra, o Miguel colocou outra. Alguém colocou diferente dos três? Realmente, né? Nem devemos fazer acordo com estranhos, nem devemos enganar nossos amigos. E o Time colocou, né? Fechou. Quem engana também vai ser enganado. Outra lição que a gente Eu pode... até pensei, eu até pensei em não confiar em pessoas alheias, por exemplo. Também não pode confiar, né? Mas a lição mesmo, gente, aí é relacionada à amizade, tá bom? Realmente, você não deve confiar em estranhos e tudo. Mas o que chama mais atenção aí nessa história é a raposa, né? Que Que a raposa traiu o burro. exatamente, que a raposa traiu o burro. E no final, o que foi que aconteceu com a raposa? Morreu primeiro que o burro. Exatamente. O burro também morreu. Mas a raposa morreu primeiro, né? Oi, amor. Também não ser uma pessoa falsa. Exatamente, não ser falsa. O que foi que aconteceu com ela, né? Ela foi falsa com um Com os amigo amigos. dela. Exatamente, ela foi falsa com um amigo dela, que era o burro, e o que foi que o leão fez? Também enganou ela. Quando ela ajudou... Professora, a gente já não viu um igual a isso? Não, eu acho que pode... Parecido, a gente já leu O várias burro, a raposa e O leão foi o asno. asno, mas era diferente. Está certo, Miguel.
né? A gente pode tirar várias lições aí dessa fábula, né? Não trai os amigos, porque você trai o seu amigo, pode ser a sua própria ruína, né? Quando você faz um mal com o seu amigo, esse mal pode voltar para você primeiro do que para o seu amigo. O que foi que a raposa fez com o coitado do burro? Mandou ele entrar numa vala, quando o coitado estava lá, que o leão viu. O leão também era esperto. Qual Quando o é a leão página viu, mesmo? 95 agora, tá? A gente vai para 95 da gramática. Ah, é o leão... gramática. Sim, amor, gramática. 95. Quando o leão viu que o burro não poderia fugir, o que foi que ele fez? Foi lá e devorou a raposa. Depois que devorou a raposa, o burro já estava preso na vala. Porque eles estavam trabalhando juntos. Eles estavam Ele- trabalhando juntos e provavelmente a raposa estava próxima ao leão, o que deu a ele a chance de matá-la. Tanto que o burro já estava preso, não precisava ir atrás dele. Exatamente. É daí que a gente tira a maior lição, né? A raposa abandonou o amigo, traiu o amigo. O que foi que o leão fez? Primeiro matou ela. Ela confiou que o leão só ia comer o burro, né? Só ia devorar o burro. Mas o leão, com certeza, já estava com o que a gente imagina, né? Que o leão já estava com tudo planejado. Quando a raposa ajudasse ele a prender o burro na vala, ele devoraria a raposa. Porque a gente viu aí no texto que quando a raposa viu o leão se aproximando, ela foi logo lá, ela não deixou nem o leão fazer nada, ela foi logo lá, ela mesma traiu o amigo, né? Foi logo dizendo no ouvido do leão, para o leão não devorar ela e devorar o amigo dela que ela ia ajudar, né? Ela traiu o amigo e morreu primeiro que o amigo. Tia, Oi. se ela não fosse falsa, eles estariam vivos agora. Provavelmente, né? A gente pode Zero. imaginar. Exatamente. Amigo de verdade não deixa o outro na mão. Poderia ser mais ou menos assim. E o da raposa ainda foi pior do que deixar o amigo, né, na mão, porque ela nem tentou fugir, nem nada. Ela disse logo o quê? Foi logo se juntar com o leão para que o leão devorasse só o amigo dela. Mas aí foi como se fosse um castigo para ela, né? Foi devorada primeiro. Porque talvez Eu só poderia ter dito assim, se eu fosse a raposa e meu amigo fosse um burro. Ou melhor, eu burro, né? Aí eu diria, só corre. Eu saio correndo com ele. Só isso. Verdade. Porque Só se ela não tivesse sido falsa, eles poderiam ter se ajudado e terem fugido juntos, né? Talvez. Mas é uma fábula. Ela podia ter pedido pra ela subir na costa do burro, aí o burro ia correr do leão. Com a Pois é, raposa mais forte. óbvio, né, gente? Exatamente, Caio. Óbvio que essa história não é uma história real, né? É uma fábula, mas nós podemos imaginar várias coisas, porque a fábula nos dá isso, a oportunidade de nós refletirmos sobre alguma situação. Por isso que os animais das fábulas, eles se comportam como humanos, né? Por isso que a gente se coloca como personagem da fábula, porque eles realmente se comportam, agem, sentem como humanos, né? São a representação dos humanos em animais. Aí vocês já perceberam que quase toda fábula que tem a raposa sempre é muito astuta, muito esperta, ou é muito Traiçoeira. alta. Como Traiçoeira. Bel? Traiçoeira. Isso. Sabe, alguma coisa assim. Me lembro que muito clichê, quando começamos o livro de português, a gente viu uma fábula da raposa, aí a gente tinha que dar as características da raposa. Aí, se eu não me engano, alguém falou sábio, e estava certo, né? Inteligente, né? No início do livro, Tá vendo? Eu me lembro, até no começo da nossa primeira aula. Quando a gente estava estudando as características, né? Que a raposa era traiçoeira, falsa. Se não me engano, tinha traidor, assim como foi aqui. Exatamente. Quando a gente iniciou as aulas, o primeiro gênero que nós estudamos foram as fábulas. Né? Exatamente. E é o meu favorito. As primeiras fábulas, a primeira e a segunda, se eu não me engano, tinha a raposa. Exatamente.
Caio. Isso mesmo, muito bem lembrado. Vamos lá. para a questão 4 agora. Clarissa, vai ler a questão 4. Vamos lá, Clarissa. Você consegue perceber a diferença de sentido entre as duas frases? A mente da herança coube à esposa do falecido e o restante foi dividido entre os dois filhos. B. A metade da herança coube à esposa do falecido e o restante foi dividido entre os dois filhos. E aí, qual a diferença? Vocês Posso conseguiram fazer, tia? observar? Posso Aí, falar? Simon, depois Maiane. Pode falar. Aqui. Foi o seguinte. Eu comecei pela B, porque na A eu preciso explicar mais coisas, mas foi o seguinte. Na B, dá a entender que eles possuem só dois filhos. Já na A, foram divididos entre dois filhos, mas poderiam haver outros filhos que não ganharam nada. Exatamente, Taima, é isso mesmo. Maiane? Na A não tem artigo, na B tem artigo. Só isso. Aí você vai ter que completar, tá certo, amor? A sua resposta. Realmente, não tem artigo e na B tem, mas o que a gente entende da frase, né? Qual é a diferença? Pode falar, Miguel. 11 de artigo na frase B e na A a frase muda. Exatamente. Porém, vocês observaram bem, né? Uma tem a presença do artigo e a outra não tem a presença do artigo. Porém, na questão, vocês têm que explicar o que é que esse uso do artigo, esse não uso do artigo, muda no sentido da frase, certo? Porque muda o sentido da frase, como o Time colocou. Vamos observar na letra A. Cadê? Tem assim, na letra A. A metade da herança coube à esposa do falecido e o restante foi dividida entre dois filhos. Nesse item a gente não sabe se realmente ele só tinha dois filhos. A gente sabe que a herança foi dividida entre dois filhos, mas fica subentendido aí que tinham outros filhos, né? Que poderiam ter outros filhos. Já na B, onde tem o artigo, né? Tem assim: a metade da herança coube à esposa do falecido e o restante foi dividido entre os dois filhos. Na B, a gente sabe que só são dois filhos por causa do artigo. Na A, a gente não tem certeza Tia, eu estou ouvindo com muita interferência, tá com muita microfonia para mim. Pra mim tá ótimo. Pode ser. Há mais Pra alguém? mim também tá ótimo. Simon, deve ser tua internet, amor. Tá? Porque para os outros está bom. Mas entenderam, pessoal, aí? A explicação? Quem tinha colocado outra explicação vai colocar, né? Pode deixar a Maiane e o Miguel, que tinham colocado sobre os artigos, mas tem que completar, entendeu? Aí vocês podem completar como? Vão colocar o seguinte. A minha tá certa. Correto. Vocês vão colocar o quê? Completar com o quê? Na frase 1, fica subentendido que existem outros filhos, né, gente? Ou pode colocar só assim. No item A, não temos certeza se só eram dois filhos. Poderiam ter mais, né? A gente não tem certeza. Já no item B, por causa do artigo... Tia, eu posso falar? Pode. Eu ajeitei minha resposta. Na A, a gente não tem certeza se é só dois filhos. A B, dá para ter a certeza de que é só dois filhos. Exatamente, por conta do artigo, né? O artigo é definido. Os dois filhos, porque só tinham dois filhos. Entenderam? Essa questão é bem interessante. Ok? Tia, continua? Sim. Continua. Não. Tu leu a 4, né? Foi. Pode ler a 5. Se alguém mais quiser ler, gente, vai dizendo aí no chat, tá? Pode ler, Clarice. Eu tinha falado no chat pra ler assim. Você lê a 6, então, tá? Vai ler a Clarice. 5. Entre as sentenças, há uma que o uso do artigo definido é opcional.
não identificar e justifique sua resposta. A. Ainda não consegui entrar. A. Ainda não consegui encontrar o meu livro. B. Hoje telefonei para Maria. C. Este é o retrato de Dona Isabel. D. Eu adoro o Rio de Janeiro. E aí, gente? Marquei a C. Posso dizer minha resposta? Aqui. Eu marquei a C, pois podem haver mais de um quadro, assim podendo utilizar o artigo 1. Eu marquei a B. Deixa, Posso falar? pode falar. Porque eu marquei a C. Porque sem o artigo a frase ficaria meio sem sentido. Mas é exatamente essa a pergunta, Maiane. Por isso que não é a opção C, tá certo? É a opção B. É a B? É a B. Sabe por quê? Deixa eu explicar essa questão para vocês, gente. É para quem colocou outro item, tá? A pergunta é a seguinte: qual frase pode ter o artigo ou pode não ter o artigo? Ou seja, que o artigo é opcional. A única frase que o artigo é opcional é o item B. Vamos analisar. Tia, mas é que essa questão confunde, tia, porque ela diz É. o artigo definido. Aí ela dá a entender que ela quer que eu encontre a opção em que possa ser utilizada um artigo indefinido. Se Isso. dissesse só artigo opcional, eu entenderia. Mas deu definido, eu pensei que ela quisesse uma frase que poderia ser um artigo indefinido. Isso. Eu entendi que a sua confusão aí é da Maiane, né? Porque realmente algumas questões confundem, né, o enunciado. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado, tá certo? Ó, então vocês iriam marcar que poderia ter o artigo e aqui poderia retirar o artigo e não mudaria nada na frase, entendeu? Por exemplo, item A. Ainda não consegui encontrar o meu livro. B. Hoje telefonei para a Maria. Este é o retrato de Dona Isabel. D. Eu adoro o Rio de Janeiro. Aqui poderia tirar o artigo, né, e não iria mudar, seria a letra B, porque a gente poderia dizer apenas assim, né? Hoje telefonei para Maria. Certo? Não é obrigado a gente dizer hoje telefonei para a Maria. Se a gente quiser dizer a Maria, correto, e se a gente tirar o artigo, também está correto, entendeu? Ok? Pois ele não faria falta Ok. nesta frase. Não faria, né? Quando eu digo assim, vou telefonar para a Maria, só dá a ideia de familiaridade com a Maria. Mas se eu retirasse, mudaria alguma coisa na minha frase? Não, né? Continuaria com sentido. Então, a única opção em que o artigo é opcional é o item B, tá certo? Ok? Agora vamos lá. Sexta questão, o Gabriel vai ler a questãozinha, tá, Gabriel? E a Maiane tinha me pedido para ler no chat também. Como não tem mais questões, a Maiane vai ler as opções, tá bom? Então, Gabriel pode ler o enunciado. Então, tia, eu leio a música da manhã, eu leio as questões, né? É isso. Tá bom. Como vimos, os artigos são empregados sempre diante de substantivos acompanhados em gênero, em número. Pensando nisso, escreva o substantivo dos parentes que podem ser usados pela falante para. E aí, Maiane? Alternativa A. Indica o local onde nasce o rio. A. Nascente. E aí, gente? Vocês O colocaram nascente. o nascente ou a nascente? Eu não entendi direito. Eu Eu botei coloquei A. Nascente. o nascente. Eu coloquei o nascente, masculino. Vamos ver. Ó. Indica o local onde nasce o rio. Eu botei A. Nascente. É a nascente, tá bom, gente? Com A, tá certo? Nascente do rio, a gente não diz o nascente do rio, certo? A gente diz a nascente do rio. Quem trocou aí, né? Quem confundiu, corrige, tá bom? É a nascente, certo? B. B.
Indica o lado onde o sol nasce, o nascente ou a nascente. Eu botei o Esse nascente. aqui já é o nascente. Pelo Isso. menos esse é o nascente. É, correto. Esse aqui é o nascente, tá bom? Letra A nascente, letra B, o nascente. C. C. Indique a medida de massa, o grama ou a grama. Eu botei o grama. O grama, masculino também. Quando é falando de medida, né? É no masculino, né? O grama, certo? A grama é aquele, tipo aquele, não sei falar, né? Aquele É o mato. É tipo aquele mato, né? É a grama, com A, certo? O grama é referente à medida. D. Indique o líder de um grupo de pessoas, a cabeça ou o cabeça. Eu botei o cabeça. Eu também botei o cabeça. Correto, é o cabeça, né? O cabeça do grupo, né? É como se fosse o líder do grupo, certo? Então fica a nascente, o nascente, o grama e a cabeça, tá bom? A atividade de casa de vocês, certo? Vai ser página 96 até a 99, tá bom? Vamos logo ler. Tia, Não, vamos. o que tem? Faltam o quê? Faltam 6 minutos para aula acabar ainda. 6. Isso. Aí É a gente bastante vai, tempo ainda. nós vamos ler esse texto, tá certo? Que tem na página 96, que tem ortografia, tá bom? A gente vai discutir. Oi. A minha atividade da página Tia, 93 tá feita até a 99. Eu não sei como eu fiz. Não sei por quê, Gabriel, ainda não havia passado, amor. ei, tia, uma coisa. Será que dá tempo da gente ler? Será que dá tempo da gente ler, pelo menos fazer a questão 2? É isso que eu quero. Eu acho que tá bom? Qual a resposta da 4 e da 3? Eu acho que botei errado. Dá. Alguém pode digitar aí para o Caio, gente? Caio, a gente já está na questão. A gente já terminou a questão 6, agora que você está na questão 3. Pedir alguém para digitar. Eu botei errado as coisas. Eu acho que Alguém digita aí no eu chat, corrigi, só que eu botei errado. tá bom? Alguém digita aí para ele a questão 3 e a 4, por favor. E eu vou pedir o Taimon para ler aí a questão 1. Vamos lá, Taimon. Já vou. Inclusive, eu botei a questão 3 para o Caio. Ortografia, questão 1. No capítulo 2, vimos que existem inúmeras variedades linguísticas devido ao caráter dinâmico das línguas. Entre elas, falamos sobre a variante padrão, ou norma culta, que, além de ser a mais prestigiada dentro da sociedade, é a que padroniza, aliás, certas regras de expressão para contextos formais. Para proceder a essa padronização, a norma culta estabelece o sistema oficial convencional pelo qual podemos representar, em parte, a língua na escrita. Esse sistema é oficial porque é aprovado por atos oficiais do governo e é convencional porque, como vimos no capítulo 1, não há exata identificação entre os fonemas e as letras que usamos para representá-los. O fato de seguirmos o padrão formal de escrita não implica uma pronúncia única para as palavras. E lê esse segundo parágrafo? Pode terminar. Tá certo. Assim, dizemos que a ortografia é a parte da gramática que estuda a padronização da escrita, uso de letras e sinais gráficos, da norma culta. Pensando nisso, discuta com seus colegas e professor. A ortografia é realmente necessária? Pronto. Não vai dar tempo a gente fazer a 2, mas vai dar tempo a gente discutir isso aqui, porque é uma pergunta, né? É para a gente fazer a discussão oralmente, tá bom? E aí, gente, o que é que Eu posso dizer o que eu acho? pode dizer? Então, bom, a ortografia é, como ele diz, uso de letras e sinais gráficos. Ele também cita a norma culta. Então, a ortografia, sim, ela é muito
ela tem um padrão, quer dizer, uma função muito importante, porque ela é responsável pela. Ela é a maneira, vamos dizer assim, correta de como falar. Não estou dizendo que as outras são erradas, mas é que é uma forma mais coloquial, mais informal. Por exemplo, os meninos foram até aquele local, né? Daquela maneira que a gente fala, daquela maneira. E a norma, quer dizer, a ortografia deve ser o padrão formal, a maneira formal, maneira correta de, por exemplo, escrita. Ou até Muito bem. falas, dependendo da situação. Muito bem, Taima, é isso mesmo. É o texto cita aí, né? A norma culta, a norma padrão, como o Taima falou. Não é que as outras, né? As outras, as variações linguísticas estejam erradas, né? Mas em contextos formais, em situações formais, nós devemos utilizar a norma culta, tá certo? Por quê? Porque a norma culta é ela que dita, vamos dizer assim, as regras da nossa língua portuguesa. Por exemplo, então a ortografia, obviamente, é muito importante, porque na hora de nós conversarmos, né, você conversar com seu amigo, a gente às vezes diz assim, você às vezes pode dizer assim, nós foi para tal canto. Mas em uma prova de produção, no Enem, quando vocês chegarem, vocês vão poder escrever assim, nós foi, a gente fomos, nós fomos. Não. Tia, um Não, né? exemplo, o meu primo, ele é da mesma idade que eu, mas o meu primo, ele escreve da maneira que ele fala. Por exemplo, em alguma palavra, ele troca o O pelo U. Por exemplo. E Muitas, ele muitas, fala como, ele escreve como ele fala. muita gente, Taimon, não só crianças, né? Eu conheço adultos que fazem isso, né? Eu conheço adultos que fazem isso, escrevem da forma que falam. Então, a gente sabe que há uma diferença entre escrita, né, e pronúncia. Até porque, dentro de casa, com os amigos, com a família, a gente pode falar de uma maneira informal. Mas na hora de escrever, não é interessante que a gente escreva da maneira que a gente fala, até porque a gente vai se deparar com situações formais. As produções de texto, né? Principalmente, vocês estudam a vida inteira para lá no terceiro ano, vocês fazerem ou um vestibular, ou uma prova do Enem. Por exemplo, até para escrever numa rede social, né? É tão legal quando a pessoa escreve tudo direitinho dentro das normas. Não, não é verdade? Por mais que a gente fale uma linguagem popular, na hora de escrever, é muito interessante quando a pessoa escreve corretamente, quando a pessoa faz a pontuação correta. Não é legal? Você pegar um texto onde as palavras estão escritas todas Tia, corretamente. Então, a ortografia é muito importante, sim. Oi, Clarissa. quando eu escrevo carta, minha letra é uma perfeita. Mas quando eu escrevo poema, texto, a minha letra é horrível. Então, Acabou E a aula, cadê? tia. exatamente. É só treinar um pouco mais, né, a ortografia. Então, pessoal, nosso tempo acabou, tá certo? Vocês vão fazer aí a atividade da gramática, certo? Pode Fiquem deixar, com seu Deus, Breno. boa tarde e até amanhã. A tia Marília já chegou, tá Tchau, bom? tia. Fique com Beijo, Deus, gente. tia. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Boa tarde, tia. Tudo Oi, bem? tia, boa tarde. Eu tô Oi, bem. boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus. Coloca aí o número de vocês, por gentileza. O número e a turma, tá?
Oi, Maiane. Você nem veio deixar meu bolo, Maiane. Meu bolo todinho. Oi, Gabriel. Coloca o número no bem a Quarentena, tia. turma. Quarentena, tia. Coronavírus. Aham. João Vitor, tudo bem? A senhora Coloca o passou pra número gente só. a 212. A senhora passou pra Vou gente a corrigir já. 212 e a 213. A senhora passou as duas. Eu vou já corrigir. Coloca o número só uma vez, tá bom? Aí no final menciona aquele que tiver faltado, vocês me comunicam. Oi, Maria Clara. Eu lembro que lá no Google Site tinha dizendo só 212, mas eu pensei, não, tem duas páginas aqui. Ela quis, Eu botei só que a uma gente página? fizesse Confiro 213 já. também. Não, Ela foi, a botou senhora duas só botou páginas. um. Pra mim apareceu Ela duas. botou uma, mas eu fiz as duas. Eu fiz as Pra mim Oi, duas. João apareceu Pedro. duas. Oi, Damile. Raika. Tia, eu fiz as duas páginas que tinha lá. Tá bom, vamos já olhar isso aí. Só um minutinho, deixa eu só trocar aqui o livro. Pegar o outro. Só um minutinho.